Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Se você ainda não recebe as edições do podcast MMA Ganhador, você pode assinar o nosso programa via iTunes, Android ou Podflix. Ladies and gentlemen. Galera do mundo das lutas, o convidado dessa semana é o Guilherme Cruz. Mais uma vez vai participar do podcast MMA Ganhador. O Gui Cruz, vou chamar de Gui, né? Gui já é parceiro. Gui Cruz é correspondente do site MMA Fighting no Brasil e vai nos ajudar a falar aí sobre o melhor do mundo das lutas. Tudo bem, Gui? Obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso podcast. Tudo bom, meu amigo? É sempre um prazer participar do podcast. E bora falar que essa semana tem um UFC de altíssimo nível, né? Exatamente. Nessa semana a gente vai ter aí o UFC 228, né? Com 2 disputas de cinturão. O evento acontece em Dallas, Texas, nos Estados Unidos. E começando de cima pra baixo, Gui, a gente vai ter na luta principal aí o confronto pelo título dos meio médios entre o Tyron Woodley, que é o atual campeão, e o desafiante, o Darren Till. Antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho do Darren Till, porque a gente tá sempre cobrindo os eventos no Brasil, né? A gente já teve a oportunidade de entrevistar o Darren Till, porque pra galera que tá ouvindo a gente não sabe, o Darren Till, ele começou a carreira no MMA no Brasil, ele teve uma história até de início nas lutas lá em Liverpool, onde ele nasceu na Inglaterra, mas ele veio pro Brasil depois de uma confusão que ele teve uma briga numa boate, se eu não me engano, que ele levou algumas facadas. Ele foi orientado para focar melhor no mundo das lutas e veio pro Brasil, ingressou no MMA fazendo várias lutas no Brasil, foram 11 lutas no Brasil e uma luta na Argentina antes de chegar ao UFC, mas as primeiras lutas dele no UFC foram no Brasil, né? Queria saber, Gui, primeiro é o seguinte, naquela época, quando a gente viu o Darren Till surgindo no UFC, participou, se eu não me engano, foi do UFC Goiânia, não tô me lembrando agora direito. Naquela época, você já dava para ter uma ideia de que se tratava de um cara especial, que um dia chegaria uma chance pelo cinturão? Cara, quando ele estreou, eu já conhecia ele, eu já sabia que ele era, exatamente por essa carreira que ele tinha feito no Brasil. Ele venceu muito bem na UFC Goiânia, ganhando do Meio do Negão. Só que era muito começo de carreira ainda, ele tinha só 12 lutas de MMA, era difícil projetar o cara, pô, esse cara aqui é um cara que pode chegar ao cinturão. Ele chegou muito rápido no cinturão, até ter essa chance de título no UFC. Foi uma corrida muito rápida dentro do UFC. E foi de certa forma surpreendente, ele teve excelente performance, mas acredito que ele teve essa chance porque ele tem esse estilo um pouco provocador, confiante, fora do octógono, e teve algumas vitórias realmente que impressionaram, né? Mas realmente ele chegou muito rápido ao cinturão, merecido, porque é um excelente lutador, mas de certa forma foi surpreendente mesmo pra quem acompanhava a carreira dele, assim. Não surpreendente ele chegar até lá, mas a rapidez que ele chegou até lá, né? Agora, Gui, como é que a gente explica o fato dele ter passado à frente do Colby Covington, né? Que conquistou o título interino contra o Rafael dos Anjos de forma justa e limpa, entrou no octógono e fez o trabalho muito bem feito, mas o Tyron Woodley, que não lutava desde maio, resolveu voltar agora e, segundo o UFC, a luta tinha que ser agora, não dava nem pra esperar o Covington voltar, acabou colocando o Darren Till nessa chance pelo cinturão. Como é que você consegue avaliar isso? Você acha que talvez o Darren Till contra o Woodley seja uma luta mais vendável? Você acha que o UFC, de alguma forma, colocou o Covington meio que de castigo? Você acha que foi mais uma força que o Tyron Woodley fez? Como explicar essa decisão do UFC de ignorar o cinturão interino do Covington e jogar logo o Darren Till na chance pelo cinturão? Cara, eu não sou um cara muito desse lado de business assim, mas eu não acho que a luta do Darren Till com o Woodley seja uma luta que venda muito mais do que o Woodley com o Colby Covington. Acho que os três ali estão naquele mesmo bolo de atletas que vai vender o mesmo número de pay-per-view, independente de qualquer outra coisa. Eu acho que o que fez a diferença foi o UFC precisar da luta. Assim como no card de maio, que eles criaram um cinturão que não fazia sentido nenhum pra ter como um plano B, uma salvação pra um card que tinha Amanda Nunes, que já tinha aquela fama de sair de luta em cima da hora, ter problemas, então eles planejaram um cinturão interino para aquele card e acabou sendo mudado de card pelas besteiras que o Covington fez e que tiveram medo de colocar essa luta no Brasil. Então eles criaram um cinturão sem mensagem nenhuma, porque o Tyron Woodley era um campeão muito ativo. E quando você cria um cinturão sem sentido nenhum, pra você tirar ele, também não dá trabalho nenhum, né? Eles precisavam de uma luta pro card que perdeu. Kobe, a gente quer nessa data aqui, essa data eu não posso, tá bom, chora. Quando rolar a luta, pô, perdeu, paciência, ué. O Kobe, a tendência, né, que é o que o Dana White
site diz, ele vai perder o cinturão inteiro. E nada é garantido, né? Ele realmente vai ser o próximo da fila, né? A expectativa, porque ele tinha o cinturão interino, seria nada mais justo, né? Se é que essa palavra ainda pode ser usada dentro do UFC. Mas o UFC tomando decisões precipitadas, com urgência, pra tentar salvar um card ou outro, tentar fortalecer um card. Mas cinturão interino, infelizmente, não vale nada, né? Seria ótimo pro Rafael dos Anjos ganhar, porque ele entraria nesse patamar aí de campeões de 2 pesos diferentes. Foi ótimo pro Colby Covington também, conseguiu lá visitar o Donald Trump, fez a foto dele, ficou feliz. Mas no fim das contas, né, cara, esportivamente é um cinturão que não vale nada, né? Vale você ganhar do Tyron Woodley. Até fazer isso, não vale muita coisa, né? É verdade. Agora, Gui, como é que você avalia o confronto de estilos, né, da luta? De um lado, a gente tem o Tyron Woodley, né, que eu acho até que, na minha opinião, o Tyron Woodley, ele não tem o crédito que ele merece. Ele é um cara muito mais que um wrestler e um cara de mão pesada. Ele é um cara estrategista, um lutador inteligente, embora nem sempre seja tão empolgante assim. Mas do outro lado, a gente tem o Darren Till, que é um cara, como você desenhou, ele chegou muito rápido à chance pelo cinturão. É um cara que é muito vocal, sabe o que falar, provocar os rivais, sabe se promover, e fez as duas últimas apresentações com bastante brilho, né? Mas como é que você avalia? Você acha que essa luta, é claro, até nas casas de apostas o Darren Till é levemente favorito? Você acha que isso justifica? Como é que você avalia o favoritismo? Quem que você acha que leva nessa? Cara, no momento atual, assim, há poucos dias de rolar a luta, a casa de apostas, ela indica mais ou menos o que os fãs estão pensando, né? Uhum. Não quando abre as apostas. Então os fãs estão achando que estão comprando um pouco essa expectativa do Till, né? Esse cara gigante que nocauteia o Cerrone, que faz isso, faz aquilo. Eu acho que no fim das contas, eu acredito que o Tyron Woodley pensa, não vai ser uma luta fácil, nem um pouco, só que eu acho que ele tem um estilo de jogo que pode complicar pro Darren Till. Eu não vejo o Darren Till fazendo o que ele fez com o Cerrone, eu não vejo ele fazendo a mesma coisa com o Tyron Woodley. Eu vejo ele tendo um trabalho na luta em pé. O Tyron Woodley tem mais opções de jogo, né? Ele pode usar só o wrestling, fazer uma luta chata e ganhar a luta. Ele pode tentar trocar em pé, apesar do Darren Till ser muito grande. Coloca ele na grade, fica amassando por 5 rounds. Ele pode fazer uma luta horrível, entediante, mas ganhar. Eu acho que ele vai ganhar, entendeu? Mas não é uma luta fácil, não. E o que é engraçado, né? Se eu não me engano, foi nessa semana que o Darren Till falou que se tem um lutador que ele até considerou um dia subir pros meio pesados, mas se tem uma luta que ele não gostaria de fazer, é uma luta contra o Yoel Romero, que é um wrestler, né? Que parecido muito o jogo, né? Exatamente, muito parecido com o Tyron Woodley. Então, de alguma forma, essa luta também não é o casamento mais perfeito pra ele, né? Eu, honestamente, tô postando um pouquinho de ficha no Darren Till por causa do momento. Eu acho que o brilho que ele conquistou nas últimas vitórias foram especiais e me dão a impressão de que ele vai brilhar de novo, mas acho que no papel, realmente, o Tyron Woodley é o favorito pra essa luta. Agora, mas ele bate peso? Se ele bateu o peso, né? Ainda tem isso. A grande questão é essa, né? Se ele bate peso ou não, né? É verdade, ainda tem isso. O que é mais importante, acho que a maior preocupação, na verdade, como ele falou, é bater o peso. Acho que lutar é a parte mais fácil pra ele, bater o peso. Depois do problema que ele teve na última luta, né? O cara ficar... Eu nunca vi isso, cara. O cara ficar sem enxergar por conta da desidratação do corte de peso. Acho que é o último nível que o cara... Acho que não deveria nem chegar a esse nível, né? No corte de peso. É um absurdo chegar a esse ponto, né? Mas, infelizmente, é até comum. Não é tão raro quanto a gente pensa. Mas vamos torcer pra dar tudo certo, não passar nenhum apuro e a gente não ter uma luta principal aí, uma chance pelo cinturão derrubada. Até porque o Tyron Woodley já avisou que não vai enfrentar o Kamaru Usman, né? Se o Darren Till não bater o peso, e ele não vai querer usar o plano B, né? Tá certo também, né? Uma luta completamente diferente um do outro. Pro UFC é justo ter um plano B, né? Pensando pelo lado do business, eles estão certos em ter uma alternativa, mas pro Tyron Woodley, não tem nada a ver com isso, né, cara? Eu assinei o contrato pra enfrentar esse cara aqui. Aí vocês vão querer, porque ele fez merda, não bateu o peso, colocar contra esse outro cara aqui, que tem um estilo de jogo completamente diferente. É doideira ele pegar essa luta. O UFC, obviamente, vai tentar forçar uma coisa se chegar a esse ponto, né? Ele vai forçar uma coisa, mas, cara, realmente é uma cilada aceitar essa luta em cima da hora, assim, né? Mas vamos ver, tomara que não chegue a esse ponto, né? Que não precise. Agora, Gui, na luta principal a gente tem a primeira disputa, na verdade não é a primeira, né? Que a gente tem a Nico Montano se tornou a campeã inaugural da categoria peso mosca feminino. Não é a primeira, mas legitimamente vai ter uma disputa de cinturão da categoria, né? Fora do TUF. A Valentina Shevchenko é a desafiante. A Valentina Shevchenko já é talvez a maior favorita do ano nas casas de apostas. Ela é disparada a favorita para vencer essa luta. A Nico Montano é uma lutadora que tem uma carreira muito curta, né? Ela só tem 6 lutas com 4 vitórias e 2 derrotas. Não é nenhuma luta
lutadoraça, e do outro lado a Valentina é aquela lutadora que a gente já tinha essa expectativa, por tudo que ela vem apresentando na categoria peso galo feminino, a gente já tinha expectativa de que a categoria que ela fosse tornar campeã mesmo seria essa peso mosca. Como é que você avalia? Você acha que é pra isso tudo mesmo? A Valentina é realmente a grande favorita? Ela vai se tornar a campeã que a gente já prevê há um tempo? A Valentina Shevchenko, ela é a grande favorita. Pra mim, ela vence a luta. E se a Nico Montano ganhar, vai ser a zebra do ano. Uma das maiores zebras de todos os tempos. Porque ela não é uma lutadora ruim. Ela é uma excelente lutadora. Ela venceu atletas de nome dentro do TUF e depois a Roxane pra ganhar o cinturão do UFC. Ela venceu atletas boas. Ela venceu as favoritas do reality show pra ser campeã. Mas, cara, a Valentina tá em outro nível. A Valentina, pra muitos, ela é a campeã do peso galo, né? Pra muitos, ela venceu a Amanda Nunes. Não uma, mas 2 vezes. Então, ela tá num nível completamente diferente da Nico, né? E eu acho também que influencia muito as casas de apostas, a forma que a Valentina venceu a última luta, né, cara? Ela foi em Belém e atropelou a Pedrita, né? Numa luta que não deveria nem ter acontecido, porque é uma luta que não fazia sentido. E o meu medo é que... Medo, né? Medo não, né? Porque o UFC acontece, né? É que essa luta seja a mesma coisa, né? Que ela faça com a Nico o que ela fez com a Pedrita, né? Que, tipo, atropele ela completamente, né? Então, eu não acho que vai chegar nesse nível, porque ela é melhor do que a Pedrita, tem muito mais experiência. Não em número de lutas, mas o nível de adversárias que ela enfrentou. Mas eu acho que vai ser um passeio. Eu tô contigo também. Eu acho que a Valentina vai vencer de forma tranquila. Espero que ela não tenha que massacrar a rival. Vamos torcer pro árbitro trabalhar direitinho e perceber que se chegar algum momento que já deu, já tá feio, acaba a luta. Mas minha expectativa é muito grande, principalmente porque a Valentina se transformando na campeã peso mosca feminino, a gente fica já na expectativa pra Joanna mudar de categoria, né? Que também é uma luta que a gente sabe que existe uma rivalidade quando elas fizeram carreira no kickboxing, Joanna Jedrzejczyk e a Valentina, então já seria aí uma luta de respeito pra essa categoria que é nova e que talvez demore pra engrenar, né? Assim como tantas outras categorias. Agora, Gui, a gente vai ter aí também nesse evento, queria falar muito rápido sobre esse cara, o Zabit Magomedsharipov. Ele vai enfrentar o Brandon Davis, ele ia enfrentar o Yair Rodrigues, que seria pra mim uma luta espetacular, mas infelizmente o Yair se machucou. Pergunta simples, Gui, você compra todo esse hype que existe por trás do Magomedsharipov, um cara novo, que tem um cartel de 15-1, é russo, a galera sempre tem tesão nesses caras russos, né, de porra, os caras que chegam, saem batendo em todo mundo, futuro campeão, não sei o que lá. Você compra esse hype todo que existe já em volta do Magomedsharipov? Cara, eu compro, cara. O Zabit é um fenômeno, cara. Esse cara luta muito. E não é só você olhar no papel as vitórias dele, quem ele venceu, mas é quem ele pegou e o que ele fez contra esses caras, né, cara? Ele pegou o Shimon Moraes, que é um lutador duríssimo, tinha feito uma boa carreira no World Series, conseguiu chegar no UFC e ele literalmente atropelou o Shimon. Ele fez tirou o cara pra nada. Depois dessa última luta dele, ele fez um lutaço contra um cara que parou na frente dele pra trocar porrada, com vontade, testou o coração dele e ele venceu. Então, cara, é um excelente lutador, né, cara? Vamos ver. Um cara muito versátil, esse cara que tá enfrentando agora é um cara que não tá no mesmo nível. É bem provável que o Zabit vença com mais uma excelente performance. Mas eu acho que é isso, né, cara? É na expectativa pra próxima luta dele já ser contra um cara do patamar acima, né? Como seria o Yair Rodrigues, que infelizmente a luta caiu, né? E seria até interessante vê-lo subindo, porque a categoria dos penas agora ficaria até mais interessante. Mas acho que ele vai chegar fatalmente lá em cima. Vai ser interessante de ver. Um cara muito versátil. Ele treina, se eu não me engano, lá em New Jersey, né? Com Frank Edgar, Marlon Moraes, então ele tem uma galera boa do lado dele. Agora, Gui, a única brasileira que a gente vai ter nesse UFC 228 é a Jéssica Andrade. A gente teve a oportunidade de conversar com a Jéssica na semana passada, quando ela fez um Media Day aqui no Rio de Janeiro, e ela falou sobre o desafio contra a Carolina Kowalkiewicz. Qual que é a sua expectativa? A gente esperava, né, que a Jéssica já fosse confirmada uma chance pelo cinturão contra a Rose Namajunas, mas a Rose não tá pronta pra voltar ainda. Até li algumas coisas que ela ainda tá enfrentando problemas psicológicos mesmo, por conta do que aconteceu no incidente lá do Conor McGregor em Nova York. Enfim, o quanto essa luta define pra Jéssica se ela vai ser a desafiante ou não. A gente sabe que o UFC nunca... É difícil garantir alguma coisa, mas eu acho que se já era considerável antes, se a Jéssica vence a Carolina, eu acho que ela se consolida, né, na posição desafiante. Acho que com certeza se ela vencer, a disputa cinturão é dela, né? É difícil cravar uma coisa sendo dentro do UFC, né? Porque o UFC, ele toma decisões da noite pro dia que às vezes não fazem muito sentido, mas acho que vencendo a Carolina
Serena, vindo de vitória sobre a Claudinha Gadelha e a Tisha Torres, ela fica num momento muito bom na categoria, e especialmente porque a grande rival dela nessa corrida por uma chance ao cinturão é a Joanna, que tá vindo de vitória também sobre a Tisha, mas perdeu 2 vezes pra Rose. E eu acho que a Rose, ela ganhou muitos pontos com o UFC, esse é tudo o meu achismo, né, que ela ganhou vários pontos com o UFC por ter ficado na luta contra a Joanna quando aconteceu o incidente lá do McGregor. Ela poderia muito bem ter falado, cara, eu não tô em condições psicológicas, eu não vou mais lutar. Mas ela ficou na luta e ganhou. Então acho que se o UFC, e eu acredito que ela não gostaria de ter uma trilogia imediata contra a Joanna, e sim uma adversária nova. Então se ela virar e falar assim, eu não quero essa luta agora não, tudo mais, eu acho que o UFC ia entender como um agradecimento por ela não ter abandonado aquele card do Brooklyn, né? Então eu acho que o cenário tá muito favorável pra Jéssica, mas não dá pra contar com nada, né, cara? Ela tem que entrar na luta e ter uma excelente performance. Se ela entrar e ganhar naquele mais ou menos, ganhar pouco, assim, abre brecha pra perder essa chance, né? Mas acho que a tendência é que vencendo bem, ela dispute o cinturão. Tomara. Acho que a Jéssica vai mandar bem. E é isso, né? Não pode deixar dúvida. Acho que ela tem que vencer, fazer um statement, né? Vencer e não deixar dúvidas sobre quem deve ser a próxima desafiante. Agora aqui, pra gente ir encerrando o nosso papo, queria falar rapidinho também do Paulo Borrachinha. A gente também teve a oportunidade de ouvir algumas palavras do Borrachinha no último Media Day. E a pergunta que eu queria fazer sobre o Borrachinha é o seguinte: a gente tá acompanhando a ascensão dele, a ascensão midiática dele, né? É claro que ele tá correspondendo dentro do octógono. São 4 vitórias por nocaute em 4 lutas. Mas assim, ele já tá se tornando um fenômeno midiático, porque ele já tem muitos fãs, ele rende muita audiência. E muito disso se dá pelo fato dele ser um cara confiante. Essa postura do Borrachinha de ser confiante, por exemplo, de quando falar do Yoel Romero, que o Yoel Romero se machucou, dizer que o Romero tá com medo, tá enrolando, quer mais tempo pra se preparar. O quanto dessa confiança você acha que faz bem? Você acha que faz mais bem ou faz mal? Porque, por um lado, a gente sabe que o público gosta desses caras confiantes, que sabem o que falam e que dão conta do recado, mas, por outro, a gente sabe que muita gente entende como arrogância, né? Então, se a gente vê mesmo os comentários na internet, o Borrachinha tem muitos fãs, mas já tem muito hater também. Essa confiança do Borrachinha, você acha que faz mais bem ou mais mal a imagem dele? Cara, eu acho que o Borrachinha, ele tem muito hater porque muita gente acha que ele não se provou ainda dentro do UFC, né? Ele tem 4 lutas, a última vitória dele foi contra um cara realmente muito duro. As 2 primeiras foram caras que não tinham muito nome e tal, e a terceira contra o Johnny Hendricks era uma luta que nem devia ter acontecido, né? Que Johnny Hendricks nem era da divisão. Ele realmente, bora punir o Johnny Hendricks, coloca contra esse gigante aqui. Acho que os críticos, eles vêm disso. Eu acho que o brasileiro, ele adora campeão, adora vencedor. E o Borrachinha é isso, ele é um cara vencedor. Ele pode chegar a ser campeão. Se vai de fato ser campeão, a gente não sabe, a gente vai descobrir isso um dia. Mas ele tem potencial pra isso. E o brasileiro gosta disso. Na hora que o Borrachinha chegar lá e conseguir ser campeão, todo mundo vai adorar ele, porque ele é um cara confiante e tudo mais. Ayrton Senna era um cara que vencia e falava, ele era confiante também. Então acho que, novamente, não tô comparando o Ayrton Senna com o Borrachinha, acho que alguém taca uma pedra na minha cabeça. Mas ele é um cara que é confiante. Então, se ele continuar com essa postura vencedora, fora do octógono, de falar confiante, vai fazer acontecer, só que provar dentro do octógono, se ele vem pegar o Yoel Romero, nocautear o Yoel Romero, disputar o cinturão e nocautear, as pessoas que odeiam ele, elas vão exaltar, pô, o cara é foda mesmo, o cara fala que vai fazer e acontece. Enquanto ele vencer, vai ser ótimo pra ele isso. Mas no dia que ele perder, vai todo mundo cobrar dele. Como cobravam do Anderson. O Anderson, ele era um fenômeno, um gênio, mas bastou perder uma que já virou, ele é um palhaço, ele só brinca, a genialidade vira palhaçada. Então, esporte é muito ingrato. E MMA, então, cara, que é só você lá dentro, as pessoas, eles não perdoam. O fã brasileiro, ele quer vencedor. Se você não vence mais, você nem presta. Então, ele tem que ter um psicológico muito forte pra poder lidar com tudo isso. Ele tá cercado de pessoas experientes. O Eric Albarracin, treinador dele de wrestling, é um cara que treina campeões. Ele vai pelo Nordeste, treina com o Patrick Pitbull, que são caras muito experientes dentro do Bellator. Ele tá cercado de muita gente que sabe o que tá fazendo. E isso pode dar um direcionamento pra ele. Você pode ter essa postura em entrevista, pode falar que vai fazer acontecer, mas você não pode deixar isso influenciar o que você acha do seu adversário quando você entra lá. Quando você entra lá, você tem que saber, esse cara é perigoso. Você não pode entrar com essa postura. Então, acho que enquanto ele conseguir separar as duas coisas, a promoção e a luta, assim, na hora que o cage fecha, acho que ele tem tudo pra ser um sucesso. Ele vai vencer o Romero, eu não sei, mas ele tem a chance na mão de se tornar um grande nome do Brasil, né? Gostei da análise. Acho que é bem por aí mesmo. O Borrachinha, ele é uma faca de 2 gumes, né? Ele tá apostando alto nesse estilo dele e tá dando certo, tá dando muito certo. Eu acho que o cara, quando se torna famoso, ele se torna famoso porque tem muita gente que adora, mas também tem muita gente que odeia, né? A gente vê o próprio Conor McGregor, é um belo exemplo disso. E o Borrachinha tem uma oportunidade grande. Eu acho que se o Borrachinha confirma e se torna campeão, ele vai ultrapassar muita gente aí em nível de popularidade, vai conquistar muita coisa que muita gente não conseguiu em alguns anos.
pouquinho de UFC São Paulo. Daqui a 2 semanas vai ter o UFC São Paulo, que vai acontecer no ginásio do Ibirapuera. A gente vai ter na luta principal o Thiago Marreta contra o Jimmy Manuwa, seria o Glover contra o Manuwa. Eu acho até que a entrada do Thiago Marreta deu um brilho a mais pro evento, né? Por toda essa ousadia do Marreta estrear na categoria dos meio pesados logo contra um top 5. O brasileiro gosta muito disso, né? Pô, eu gosto muito disso, essa ousadia do cara assumir a bronca e ir lá e enfrentar um desafio maior. Acho que deu um brilho especial pro evento. Mas queria que você falasse no evento como geral. A gente não pode ficar também sempre naquela, tipo, mas o evento não tem grandes nomes e não sei o que. A gente sabe que não é um evento numerado, então não adianta a gente esperar sempre grandes nomes do UFC que lotem a arena e tudo mais. Mas qual que é a análise geral que você faz desse evento? O que a gente pode esperar desse UFC São Paulo? Realmente, o evento, a gente nunca pode esperar um Fight Night que seja fantástico, né? Apesar de São Paulo ter esse histórico aí de receber cards que não são muito bons, no papel, no começo, o card tinha algumas lutas muito interessantes. Só que o grande azar é que as 3 lutas que eu tava mais empolgado pra ver foram as 3 lutas que caíram, que foi a Catherine Vieira contra a Tony Evans, o cara do sapato com o Elias Teodoru, e o Alex Cowboy contra o Neil Magny. Então, infelizmente, as 3 caíram, só que eu concordo com você, que pra mim o main event caiu pra cima, né? Acho que a saída do Glover. O Glover é um excelente atleta, mas pelo casamento de estilos, Jimmy Manuwa e Marreta é uma luta que pode ser uma luta que vai empolgar mais, né? Eu acho que o card, ele tem vários atletas individualmente, assim, que são caras pra você ficar de olho, né? Tem histórias por trás que são interessantes. O Eliseu Capoeira tá numa excelente fase, entrou agora no top 15 do meio médio, tá com uma boa luta também contra o Belal Muhammad. Tem o Thales Leite, que vai ser despedido dele, né? Tem o Renan Barão, vai ver qual vai ser o futuro do Renan Barão, né? Tá vindo numa fase muito difícil na carreira. Tem a Livinha Souza, ex-campeã do Invicta, que vai finalmente estrear depois de muito tempo. O card tem individualmente atletas pra você ficar de olho. Realmente ele não tem uma luta espetacular, né? Mas não é o pior card da história, não é o melhor também, mas não é o pior card da história. Tem atletas, tem histórias interessantes, principalmente a gente, né? Que pelo lado de repórter, histórias interessantes pra você contar e acompanhar, né? Mas eu acho que quem for, nunca é uma... nunca não, né? Às vezes a gente vai nos UFCs que são tristes, né? Mas eu acredito que, vendo os nomes que estão nesse card, eu acho que a gente vai ter lutas boas no fim da noite. Acho que o fim da noite vai ser um saldo bom pro Brasil em termos de espetáculo, assim. Maravilha. E estaremos lá de perto, acompanhando tudo. Todo mundo quiser acompanhar o trabalho do Gui, acompanhar lá no MMA Fight o trabalho dele. Terei uma honra de assistir o seu show de perto, né? Sempre uma honra. As pessoas que não são da imprensa, assim, né? Os fãs, eles não sabem como é, né? A semana de cobrir o UFC é cansativa, porque tem treino aberto, pesagem, media day, tem muita coisa pra fazer de quarta até a madrugada de domingo, né? Mas nós, repórteres, temos a sorte aqui no Brasil de acompanhar o trabalho do Coutinho, então sempre é uma coisa que entretém bastante a gente. Peço que os ouvintes ignorem esse deboche enorme. Gui, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no podcast MMA Ganhador. É sempre um prazer ter a oportunidade de trocar uma ideia com um amigo. Obrigado. É sempre uma honra, meu amigo. Precisando é só chamar, a gente se vê em São Paulo. Então tá aí, esse foi o Guilherme Cruz, correspondente do site MMA Fighting no Brasil, falando aí sobre o melhor do mundo das lutas em mais uma edição aqui do podcast MMA Ganhador. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado e eu volto na semana que vem. Até lá!